Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso Percy Fawcett. O caso de um explorador, de um aventureiro inglês que desapareceu na Amazônia procurando uma tal de uma cidade perdida. Em 1925, esse é um caso muito misterioso e bem antigo também, que até hoje levantam aí diversas teorias sobre o que realmente aconteceu com ele. Parece que ele acreditava que existia uma cidade perdida na Amazônia e estava disposto a encontrá-la. Ele desapareceu com o filho dele e mais um companheiro que estavam aí em busca dessa cidade. A gente já vai entender direitinho os meandros de toda essa situação, como ele desapareceu, as principais teorias e abrir aqui as cartas para ver o que elas dizem, o que a espiritualidade diz a respeito dessa situação e o que pode ser revelado também sobre o que está em oculto por trás disso. Ele chegou a encontrar essa cidade, resolveu ficar por lá mesmo. Alguma coisa aconteceu com ele, alguma tribo nativa de lá fez algo com ele. Ele se perdeu, foi atacado. Vamos ver o que as cartas revelam sobre isso. Mas antes, minha joia, você já participa do meu grupo VIP, um grupo de avisos no WhatsApp, que eu compartilho lá com vocês. Vocês recebem os vídeos aqui do canal em primeira mão, sempre que possível. Às vezes dias antes, às vezes horas antes, as pessoas que estão no grupo recebem em primeira mão os vídeos aqui do canal. Tem conselho gratuito das cartas toda semana. Lá vocês têm acesso a ofertas de leitura e ritual coletivo exclusivos para quem está no grupo ou com valor especial para quem participa do grupo. É gratuito para participar desse grupo. É um grupo fechado em que só eu coloco lá essas informações para vocês. Tem um link aqui no comentário fixado e na descrição para vocês participarem do grupo. Se você caiu de paraquedas aqui neste canal e não sabe como funciona, nós trazemos assuntos assim, casos misteriosos que não tiveram solução ou que tiveram e tem alguma ponta solta, algo sem explicação, casos de desaparecimentos, que é o caso de hoje, ajudando a entender o que aconteceu ou o que está por trás, entendendo pelo menos alguma coisa. O que eu sempre falo aqui é que eu não posso dar todas as respostas, a gente não pode solucionar o caso, mas a gente consegue entender, pelo menos excluindo aí muitas teorias. Previsões, Brasil e mundo, leitura para os famosos e diversos assuntos sobre tudo aquilo que as cartas podem revelar pra gente. Então, se você gosta de assuntos assim, já se inscreve no canal, deixa o seu like no início do vídeo, que é muito importante, ativa o sininho de notificação que a YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela também. E é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. O coronel Percy Fawcett era um explorador britânico e oficial do exército conhecido pela sua determinação, sua coragem e seu espírito aventureiro, né? Ele era fascinado pelas civilizações antigas, inspirado aí por relatos, informações que chegaram até ele sobre uma suposta civilização, cidade perdida que foi denominada de Z, que seria aí uma civilização avançada que estaria escondida na floresta amazônica do Brasil. Parece que a obsessão dele teria crescido após estudos, né? E ele encontrar principalmente aí uma pedra, desenhos que teria em uma pedra foi encontrada em outras expedições. Daí, né? Estudando sobre esse caso para trazer aqui para vocês, para a gente conseguir direitinho, né, o que ocasionou aí o desaparecimento dele, eu falei, eu já ouvi essa história de cidade perdida e Ratanabá, né? Lembram que a gente falou sobre isso aqui, quando tava todo um burburinho aí sobre essa suposta cidade perdida que ficava, né, debaixo da terra, enfim, a gente falou sobre isso. Ah, Jéssica, você acredita então nessa tal de Ratanabá? Vou deixar o link aqui na descrição para quem não viu esse vídeo e entender direitinho tudo que eu vi sobre isso. Mas acredito eu que pode se tratar, assim, da mesma situação. Em 1920, o Fawcett recebeu aí apoio da Royal Geographical Society para explorar a Amazônia. E o governo brasileiro também autorizou as suas expedições, facilitando aí a sua entrada na região. E vale lembrar que ele já havia participado de outras missões na área, mapeando aí as fronteiras entre o Brasil e a Bolívia. Mas a sua missão definitiva,
que o levaria ao desaparecimento começou em abril de 1925 e partiu com seu filho Jack e um amigo. O trio acabou desaparecendo aí sem deixar nenhum vestígio e nenhuma expedição de resgate foi bem sucedida. Aliás, levando a muitos desencarnes, porque grande parte, e foram realmente em muitas expedições para tentar encontrar eles, e algumas pessoas acabaram desencarnando nesse processo, sem encontrar nenhuma pista do que aconteceu com eles. Apesar, né, de tudo indicar aí que ele recebeu a autorização do Brasil para fazer essa exploração, parece que também existe aí uma história de que eles não ficaram tão felizes assim, o governo brasileiro. Falaram assim, olha, esse cara vai desaparecer e vai trazer problema pra gente. Mas parece que o governo, né, britânico tinha grande influência sobre a gente naquela época, porque meio que eles conseguiram e acabaram fazendo o que eles bem entendiam. E uma curiosidade aí para quem não sabe é que o Coronel Fawcett foi uma das principais inspirações para o personagem Indiana Jones. Sua vida aí, né, como um explorador destemido, enfrentando perigos em busca de civilizações perdidas, inspirou diretamente a criação do arqueólogo mais famoso do cinema, né? Essa busca pela mítica Cidade Z e o desaparecimento misterioso foram ingredientes perfeitos aí para a construção desse personagem. E é óbvio que nessa situação muitas teorias foram criadas aí a respeito do desaparecimento dele. E é óbvio também que teríamos que ter aí extraterrestre, né? Seres de fora da Terra. A principal teoria, e uma teoria que é aí, né, que a maior parte das pessoas acreditam, é conflito com tribos originárias daquele local. Então, povos indígenas teriam entrado em conflito com ele. Existem algumas histórias de que ele teria causado algum tipo de situação ou brigou, enfim, mas que essas tribos teriam tirado a vida dele e os corpos nunca teriam sido encontrados. Seria impossível? Não seria, né? A gente sabe que até hoje tem povos aí que não têm contato, né, com outras civilizações. Então, de repente, se eles viram, eles poderiam achar, sim, que era uma ameaça e se defender, enfim. Outra é que alguma coisa teria acontecido com eles, deles terem se perdido, desencarnado de fome ou de doença, não conseguiram retornar. Sobre os seres de fora da Terra, né, diversas possibilidades poderiam ter relação com isso, até mesmo que eles podem ter entrado em contato ou ele encontrou um lugar que estava sob a influência desses seres e eles fizeram alguma coisa, ou até mesmo que eles foram abduzidos, enfim, né? Porque desapareceu sem deixar nenhum rastro. As pessoas começaram a cogitar essa possibilidade também, o que é bem comum. E a outra que se fala muito também é que eles teriam encontrado, eles teriam tido sucesso na missão, encontraram essa civilização ou essa cidade e não quiseram voltar, quiseram ficar por lá mesmo, ou enfim, ou até mesmo não conseguiram, né, mas que eles conseguiram encontrar. Isso foi uma das coisas também que eu recebi pedidos de vocês, querendo saber justamente isso. Tudo bem, Jéssica, independente do que aconteceu com eles, né? Se eles ficaram por lá ou não, até mesmo se eles se perderam, se eles desencarnaram por algum motivo, mas eles encontraram, né? Independente do que tivesse acontecido, eles conseguiram chegar lá. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver também e é uma das principais teorias. Como eu falei, diversas buscas foram feitas, mas nada foi encontrado. Realmente, assim, desapareceram sem deixar rastros. Parece que teve uma história de alguém que teria encontrado os restos, né, deles e teriam levado ali uma ossada para fazer um exame, mas parece que não era, que era completamente diferente, aí não batia tamanho, altura, nada. Não teve aí, né, essa hipótese, chegaram a encontrar alguma coisa, mas parece que não era dele, ou deles, né, dos três. Que foram 3 que desapareceram, né, e enfim, estava nessa expedição, mas se fala muito mais, né, do Fawcett. Então é isso, minhas joias. Vamos ver aqui, abrir as cartas para ver o que as cartas dizem a respeito dessa situação toda que realmente aconteceu com esse moço e, né, com os outros 2 que estavam com ele. O que pode ter acontecido, qual foi o cenário disso tudo, do desaparecimento deles. E além disso, né, o que pode estar por trás dessa situação que as cartas podem revelar pra gente. Vamos lá. O que realmente aconteceu aí com eles, o que aconteceu com Percy Fawcett para ele ter desaparecido na floresta amazônica. Vamos lá.
Ai, gente do céu. Vamos começar do princípio, né? Ideal. O propósito, o motivo deles terem ido pra lá, muito possivelmente envolvendo. Não se tratava só de descobertas, tinha um intuito, principalmente material e financeiro. De repente, realmente acreditando que existia riquezas e tudo mais, e ouros, e achando realmente assim. Eu acredito que ele tinha a crença real nessa coisa dessa cidade ou das descobertas e das riquezas que poderiam existir na Amazônia, coisas novas que não foram exploradas e tudo mais. O principal objetivo era financeiro, era material, eram de riquezas. E muito sinceramente o cenário que eu vejo é como se esse moço, ele, sei lá, ele fosse atraído para aquilo. Eu, quando vi, eu falei assim, cara, parece que ele tava realmente assim indo pra o desencarne, que ele tava procurando o desencarne dele. Eu acredito que era algo assim, mesmo que realmente já estava escrito, enfim. A sensação que eu tive era que ele estava buscando muito mais o desencarne dele do que tudo, né? Algo que ele sabia que levaria a isso. Sabia, enfim, né? Não de forma consciente nesta vida. Mas também não era algo que não tem um fundamento. Tem muita coisa assim para ser descoberta. Tem realmente, né? Não é como se, não, fosse completamente uma ilusão. É claro que, conforme o tempo, histórias, acaba se tornando muito mais uma lenda do que tudo mais existe. Principalmente origem espiritual, principalmente envolvendo, sim, uma civilização que já pode ter existido naquele lugar, sei lá, quantos milhares de anos. Então seria, sim, uma descoberta. Era algo que ele acreditava e que ele queria descobrir, ele queria desvendar, ele queria correr atrás disso, mas também não é algo que não existe, né? Pode não existir da forma que se imaginava ou que se imagina, mas que sim, tem um fundamento. E pode ser que em algum momento a gente compreenda tudo isso. Eu não acredito que ele era um infiltrado ou qualquer coisa nesse sentido, que ele tinha o principal objetivo, ele estava ali servindo alguém, ou o governo, ou queria qualquer coisa. A gente já falou sobre isso também, sobre intenções, né, de outros governos de fora com relação às riquezas que a gente tem aqui. A gente já falou sobre tudo isso. Então, realmente existe. Só que no caso dele, por mais que, tudo bem, ele poderia, mas era algo dele. Talvez algo que ele realmente carregava com ele, que era da personalidade dele, que era uma vontade dele essa descoberta. Então eu não levaria para nenhuma outra situação diferente disso. De vontade dele mesmo, era como se fosse um objetivo de vida. Por isso que eu falei que a sensação era que justamente ele estava buscando o desencarne dele. Era como se ele tivesse um chamado para aquilo, sabe? Algo espiritual, algo energético, seja lá o que for. Ele sentia que era uma missão, propósito, enfim. Eu não acredito que, segundo informações, eles desapareceram no dia 29 de maio de 1925, talvez o último dia que eles foram vistos. Mas eu não acredito que foi nesse dia que eles desencarnaram, ou, assim, eu acredito que eles ainda ficaram um tempo, tá? Que eles ficaram ainda uns dias ali e muita coisa pode ter acontecido. Eles podem ter, sim, tido contato com tribos indígenas, com nativos daquela região, sim. Mas, tá, o que eu acho que aconteceu? Jéssica, você acha que eles encontraram esta cidade, este lugar que eles estavam procurando? Eu acredito que não. Eu não acredito que eles tenham conseguido chegar, que eles tenham encontrado e tenham ficado por lá mesmo, enfim. Eu realmente não acredito que eles tenham conseguido, tá? Que eles tenham conseguido descobrir alguma coisa, que eles tenham visto alguma coisa. É claro que eles podem ter feito, né, algumas descobertas. Eles podem ter feito algumas descobertas, mas não exatamente aquilo que eles estavam procurando. Então eu acredito que eles não chegaram onde eles queriam chegar. E acredito que no meio do caminho aconteceram sim algumas coisas, alguns empecilhos. Como eu falei, eles podem ter sim tido contato com essas tribos. Sim. Jéssica, você acredita que eles desencarnaram de forma natural? Não. Não acredito que eles tenham se perdido. Então vamos lá, né?
eliminando as hipóteses, não vejo que se perderam. Não vejo que tenha sido alguma tribo indígena ou nativos daquele lugar. Apesar de eu, como eu falei, tiveram contato sim, deve ter rolado alguma coisa. Alguma coisa deve ter rolado, mas não acredito que foi através deles, tá? Que eles desencarnaram. Também não foi de doença ou fome, o que quer que seja, porque eles não se perderam. Não se perdendo, não teria como ser de doença ou qualquer coisa que eles não tivessem como reverter. Ou até mesmo que eles não conseguiram voltar. Ou fome, nada disso. E nem que eles chegaram ao destino ou que eles não quisessem voltar. Nada disso. O que eu acho que eu vejo, tá? Que alguém pode ter sim tirado a vida deles. Principalmente alguma coisa ilegal que de repente estava acontecendo. Pessoas que trabalhavam ou que estavam ali, algum grupo criminoso, alguma coisa desse tipo. Acredito muito mais que eles tenham esbarrado aí por quem não tinha boas intenções. Principalmente, de repente, se eles carregavam algo de valor. Bom, infelizmente, principalmente, quem não tem boa índole e um bom caráter no nosso país, a maioria das vezes querem tirar vantagem de quem não é daqui. Então, podem ter visto sim neles uma oportunidade ou presas fáceis, principalmente se eles estavam carregando algo de valor, até mesmo que eles acreditavam que estava. Principalmente se foi para algum tipo de território que estava sendo explorado de alguma forma. E eu não sei se eles foram alertados que eles não poderiam estar ali ou que não era para eles continuarem ou avançarem. Mas daí, enfim, alguma coisa aconteceu que tiraram a vida. Agora, de todos, eu não sei, mas alguma coisa me diz que alguma coisa diferente pode ter acontecido com o filho. De repente, alguma coisa acontecendo com... Nossa, baguncei aqui. De repente, alguma coisa acontecendo com o Fawcett e o amigo, e aí o filho ficando sozinho, e aí sim se perdendo e etc. Alguma coisa me diz que algo diferente pode ter acontecido com o filho. Mas com ele, muito provavelmente foi isso, tá? Então eu acredito que ele pode ter aí entrado em algum conflito, né? Numa região que ele não conhecia. Uma região que ele não conhecia, uma língua que ele não falava. Com pessoas que, enfim, pode ter feito mal a ele, sim. Agora eu não vejo que se trata de tribos indígenas, de pessoas nativas daquele lugar. Mas isso realmente pode ter acontecido. As pessoas não sabiam o que eles queriam, o que eles estavam fazendo lá, se podia ser uma ameaça, para além de juntar o útil ao agradável, né? Então, enfim, eles se colocaram numa situação bem complicada. No mínimo, eles sabiam sim que poderia ser perigoso. Eu vejo muito mais se tratando de gente que explorava lá o lugar, tá? Não de forma positiva. Não que nem eles estavam fazendo, explorando nesse sentido, buscando descobrir e tudo mais. Não, explorando a terra. Mesmo depois de algo que aconteceu com o pai deve ter entrado em algum tipo de conflito com alguém, dado de cara com alguém, e aí isso aconteceu. E ele não voltando, né? Daí o filho pode ter realmente ficado perdido e tudo mais. E ele pode, depois do desencarne do pai, provavelmente, ter entrado em contato ainda com alguém, ter tido contato com alguém. Provavelmente também deve ter desencarnado logo depois. De toda forma, enfim, eu não vejo que ficaram vivos por muito tempo, apesar de também não achar que foi quando eles desapareceram que perderam a vida. Provavelmente aí uns dias ainda se passaram. Então é isso, espero que tenha dado para entender com relação a toda essa questão, né? Qual foi o objetivo dele, qual foi, né, os mecanismos aí do que levou ao desaparecimento dele, o que pode ter levado ao desencarne. Vimos que possivelmente ele não encontrou esse lugar, apesar de acreditar, sim, que tem alguma coisa, gente, tem. Não tem nem o que falar, não tem como dizer pra vocês assim, ah, não, isso aí é maluquice. Não existe nada. A gente precisa entender que a Amazônia é um lugar ainda muito, muito misterioso pra gente. Muita coisa ainda não foi descoberta, muita coisa ainda não foi visto,
tá? Até com relação, não é nem só com relação a, se em algum momento, alguma civilização mais avançada, antes da gente, antes dessa civilização humana, que alguns acreditam que se trata de Atlântida, né? Esse mito, essa lenda que eu prefiro não falar muito a minha opinião, porque senão vocês vão achar que sou doida mesmo. Também com relação ao que a gente tem agora, aos seres que vivem lá. Deve ter muita coisa ainda que não foi descoberto, tá? Então não vamos ter essa prepotência de falar que não existe nada, que é impossível. Ainda tem muita coisa que a gente não viu, que a gente não descobriu, que a gente não entende. E que, óbvio, conforme as tecnologias forem avançando, sim, a maior possibilidade da gente entender, tá? Mas eu não diria, por exemplo, que existe uma civilização, pessoas, uma civilização avançada que vive lá hoje. Mas pode sim guardar algum segredo que pode ser que venhamos sim a descobrir, principalmente com relação ao que já foi, dando até mesmo parte da nossa história, tá? Então isso é muito importante. Então, Jéssica, você acha mesmo que tinha essa tal dessa cidade? Tanabá, cidade Z, seja lá qual for a forma que a gente quiser denominar. Tem alguma coisa? Sim. Óbvio que não da forma que ele imaginava que era, que a gente imagina que seja, mas que muito provavelmente sim, esconde riquezas e... Não sei, eu sinto muito assim que tem algo muito espiritual e energético nesse lugar também, sabe? Alguma coisa assim que realmente não teria muita explicação, mas tem. Não só mistério com relação ao que foi, a coisas que a gente ainda tem lá, físicas, mas espiritual e energética de uma forma assim, surreal. Enfim. Agora, apesar de ser bem difícil, né? Acredito eu, vamos ver aqui o que a espiritualidade diz a respeito de... Pode ser encontrado, pode ser descoberto o que aconteceu com eles. A gente sabe que não é impossível. Difícil realmente pode ser, mas impossível não, né? Que muita coisa pode acontecer. Entendendo isso, a forma que ele pode ter desencarnado, a verdade pode aparecer, né? Porque se alguém fez, alguém sabe. Pode ter contado para outras pessoas, né? Ou até mesmo que achem algum vestígio. Enfim, vamos ver aqui o que a espiritualidade diz sobre isso. Se algum dia vão descobrir, entender o que realmente aconteceu com ele. Vamos ver aqui o que a espiritualidade diz sobre isso. Se um dia a gente vai descobrir, a gente vai entender o que realmente aconteceu, ou até mesmo encontrar algum resto, né? Algum vestígio. Tem nem o que falar, ó. Minha Nossa Senhora. Tá vendo, ó? Que eu falei a respeito, né? Desse grupo aí, que provavelmente, né? Foi responsável por tirar a vida dele, que tava lá explorando o lugar. Não tem nem o que falar, tá? Enfim, né? Enfim. Gente, tiraram a vida dele com certeza. Com certeza, nossa. Difícil, realmente bem difícil. Ser descoberto, ser resolvido, principalmente pelo tempo. Entende? Mas, mesmo que muitos anos após, pode ser resolvido, solucionado o caso do Percy Fawcett. É sempre aquilo, né? Possível é. Mas assim, já passou tanto... Como... Quem vai realmente se dedicar a encontrar, a investigar, a correr atrás disso agora, sabe?
Possível é. Possível é. Se realmente, assim, isso é muito comum, né? Como se tivesse ali. Muitas vezes tá na cara. Mas alguém vai correr atrás de descobrir? São outros 500. E assim, é de interesse? Ah, Jéssica, mas de interesse do governo, né? Das autoridades? É de interesse da família? Não sei, sabe? Sei não. De repente exploraram bastante aí essa história, né? E, enfim, é complicado, tá? Nada me diz dessa história se solucionando, se resolvendo, encontrando e tudo mais. Só que existe informação. Eu não sei se uma das teorias podem ter sido essas. Pode indicar também um grande potencial de ser descoberto, sim, principalmente vestígios, né? Corpos poderiam sim ser encontrados ou algum vestígio deles, enfim. Impossível não seria, mas eu não vejo sendo muito de interesse, tá? Também porque assim, tá, vai fazer o exame e aí alguém teria que concordar com isso, alguém teria que se disponibilizar, alguém da família, a fornecer um exame, por que que não? Isso é algo que me intriga. Mas, enfim, né, porque se fosse eu, né, se fosse alguém da minha família, eu gostaria de uma resposta, né, do que aconteceu. E, enfim, não tô vendo que é bem esse o caso. É isso, espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado tudo claro na medida do possível, entendendo que eu tenho aqui sim as minhas limitações. Eu não posso dar todas as respostas, quem dera eu pudesse, né? Dar toda a rota e a localização de onde eles estão. Mas a gente consegue, assim, entender, né, como eu disse no início, pelo menos eliminar aí muitas teorias. E, enfim, eu acho que a gente não falou de seres de fora da Terra, mas dificilmente tem algo a ver com isso, com relação a eles. Desaparecimento deles e desencarne. Agora, com relação a coisas que tem lá, pode ser que sim. Então é isso, minhas joias, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário com a sugestão para o próximo vídeo, o seu like. Não se esqueça também de entrar no grupo VIP, participar. E até a próxima!